Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 20 ao 22. A mensagem é sobre misericórdia e recomeço. Misericórdia e recomeço. Pense nisso. Evangelho de Mateus 26, versículo 20. Tem versões diferentes aí, né? A minha aqui, Almeida e corrigida, diz assim: E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito, começaram um por um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? Amém. Amém. O inimigo das nossas vidas usa diversas formas de vencer batalhas contra nós. É possível que ele nos derrube de diversas maneiras, mas quando ele pega a parte do erro, da falha, da traição, ele joga o homem ao descrédito e muitas vezes é difícil de se levantar. Muitas vezes é impossível sair dessa numa boa, né? A gente vive num lugar e nós comungamos de uma fé genuína no Cristo. E muitas vezes toda essa nossa cerimônia tem uma roupagem de pessoas, de cristãos que fazem tudo certinho, tudo está correto. A fé, ela é muito bem cultivada, nós seguimos os bons exemplos, nós cuidamos como tudo tem que ser. Esse é o estereótipo, essa é a amostra que damos para todos que nos veem, e assim, não é que seja ruim, mas muitas vezes mascara aquele homem pecador, aquele homem falho, errante, que está dentro de nós. E nessa ocasião aqui, Jesus reúne os seus discípulos para a sua última ceia. Eles iam comemorar a Páscoa, eles iam sentar para cantar, para se alegrar, para rir, e para comer e beber, e que é muito bom, né? Eles fariam aquilo que estava ali, fazia parte da festa dos pães asmos, e estava tudo preparado, o cordeiro estava preparado, a comida estava preparada, restava então ter um momento de muita descontração e de prazer, porque só participa da ceia, só participa desse cerimonial a família e os amigos, eram só pessoas boas que estavam ali, eram só pessoas do mais bem querer. E é assim que a gente quer também viver, né? Nós chamamos para a nossa casa aquele que está conosco, que nos abraça, e é assim que deveria acontecer. Aí Jesus quebra o clima, que estava muito bom, para dizer o seguinte: olha, um de vocês vai me trair. Eu não sei se passou lá um fio na espinha de alguém dizendo assim: agora ele vai me quebrar, ele sabe quem eu sou. Ou o outro: não é possível que ele vai falar aquilo que eu pensei. Porque pensa bem, né? Você está na mesa com Jesus, não era qualquer pessoa, né? Agora ele me arrebenta. Então eles começam assim: porventura, né? Isso que diz assim, por acaso, assim, não que seja eu, mas vai que, né, eu falhei de alguma coisa, porventura seria eu, Senhor. A Nova Versão Internacional,
ela diz assim, ó, começaram um ao outro dizer, com certeza não sou eu, Senhor, porque também essa expressão dá o sentido oposto, né? Assim, então, Senhor, com certeza não sou eu, mas, no entanto, aí rasga o verbo, né? Imagina se Jesus entrasse aqui hoje e falasse assim no meio da congregação: um de vocês há de me trair. Aí todos nós que vimos na igreja e somos tão corretos ia olhar para o lado, lógico. Porque quem é, né, meu? Quem é que fez essa malcaratice? Porque nós não. Nós não. E quando na verdade qualquer um que estava ali poderia trair. E diz o texto que nós, se seguirmos, que o próprio Judas faz a mesma pergunta: mas por acaso, Senhor, seria eu? A gente, isso eu testifico, eu já vi, pessoas com extrema perícia, trabalham anos numa mesma empresa, tem prestígio e que ele conquistou por ser uma pessoa certa e certa, exata, até mesmo no resultado do seu trabalho, ele sempre dá bons resultados, mas um dia ele falha, um dia ele escorrega, e aí a empresa vai lá, demite ele, e olha lá, se não demite ainda por uma justa causa. E aquela pessoa que durante 10 anos, 15 anos serviu, deu lucro para a empresa, agora está descartado. E essa pessoa talvez, sentindo o peso do seu ato, dificilmente consegue se levantar e se recolocar. Eu não sei se em algum momento você se identifica pelos erros que a gente comete na vida. Cristo, a despeito do que o mundo prega e anuncia e trata as pessoas de que, olha, você errou, você está fora do time, você errou, você tem que ficar ali descartado. O Cristo, ele mantém uma forma diferente de tratar com o errante e com o pecador. Às vezes nós pensamos assim: eu não vou para a igreja porque, gente, eu sou falho demais, eu erro demais, eu peco demais. E isso me faz lembrar a mensagem que Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas aquele mal que ele não quer fazer, ele faz. Olha, irmão, Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Jesus nunca sequer te chamou pensando que você seria um bom missionário, um bom pregador. Jesus sequer se interessou nestas boas qualidades que você tem. Jesus se interessou por você porque você era errante e pecador. O Senhor se interessou por nós porque seríamos e éramos desprezíveis, porque os nossos pecados separavam-nos do reino de Deus, mas o Senhor nos uniu pelo seu sangue, e por isso temos entrada no reino da sua graça. E isso não provém de nós, isso é dom de Deus. Portanto, irmãos, nós pensamos muitas vezes que o Senhor, que para os lugares especiais estão reservados para aqueles que não erram, aqueles que de certa forma traz algum prestígio. Jesus não está preocupado com o prestígio que nós podemos oferecer. Ele nos coloca onde Ele quer, Ele nos direciona para as coisas excelentes, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador. Mas contudo, ainda que você erre, ainda que você tropece, o Senhor pode te restaurar. A última Páscoa, estava ali então, esse momento especial. Os santos, eles estavam olhando um para o outro, naquele momento que Jesus traz a revelação, e talvez pensa, mas olha, trair Jesus é inaceitável.
Agora eu já não consigo trazer para os dias atuais com muita certeza, sabe por quê? Ou a gente é velado demais, ninguém sabe do nosso pecado, ou eles estão em todas as redes sociais. Ele não obedece às vezes nunca se sabe, quando acontece alguém fala assim, meu Deus, ela, não pode ser. Mas olha, quando você está ocioso e vai olhar para outra coisa, aí você começa a ver como, se Jesus perguntasse, quem é o traidor? Talvez, né? Movimento esquerdista, direitista, não sei o que, eu sou mesmo e faço muito pior e assim, segura aí, né? Mas na congregação, no meio dos discípulos, não, todo mundo ficaria olhando para o lado. Sabe, irmãos, no versículo 8 de João, perdão, no capítulo 8 de João, no versículo 4, quiseram trazer uma situação para Jesus de uma mulher adúltera. E aí, falou aqui, Rabi, aqui mestre, aqui ó Senhor, o senhor que sabe resolver os problemas mesmo, né? Está aqui essa mulher, ela foi pega no seu próprio ato de adultério. A lei do nosso pai Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que nós vamos fazer? Ora, eles trazem um pecado visível, um pecado que foi flagrado e que merecia então ser apedrejado. Aí Jesus responde para eles, essa que nós todos sabemos, logo em seguida ele fala assim, não, tudo bem. Lá no versículo 7 ele fala assim, então começa a tirar pedra aquele que estiver entre vocês e que não tenha pecado. E aí percebe que Jesus coloca o pecado da mulher visível e contrasta com os pecados invisíveis, os pecados íntimos, aqueles ocultos, aqueles pecados que não tem problema, não faz mal não. Os pecados do outro são abomináveis, são horríveis, mas os meus são fofinhos, são bacana, não faz mal. Era isso que eles queriam dizer. E o pecado do outro incomoda, sabe por quê, irmão? Porque é um espelho, ou porque queríamos pecar também, ou porque pecamos e escondemos. Vivemos, e aqui talvez seja só nessa sociedade bíblica, se vivia de uma vida aparentemente boa, de pessoas que eram boas, que não erravam. Existia na lei, lá em Levítico, uma lei sobre a separação. E aí, as escrituras nos traz a história da mulher do fluxo de sangue. Ela deveria ser separada, sabe por quê? Porque era classificado, se eu não me engano, em Levítico 15, como ela deveria ser separada, porque ela era impura, classificado como impura. E percebe que essa mulher deveria estar excluída da sociedade, à parte. Ela não poderia tocar em alguém impuro. Aliás, se ela tocasse em algo de valor, aquilo perdia o seu valor de mercado. Aquilo também passava a ser desprezado. A impureza dela contaminava qualquer coisa. Agora essa mulher quebra todos os protocolos, vai até Jesus e toca em Jesus.
Ela não sabe que tinha que estar separado. Ela só poderia ter contato novamente se ela tivesse lá passado pelo sacerdote, ele aprovado a purificação dela, tivesse comprovado. Ela não poderia fazer o que fez. Sabe, irmãos, essa atitude de exclusão que acontecia ali naquele tempo, muitas vezes na nossa vida social ela acontece também. A gente consegue excluir uma pessoa socialmente dos nossos círculos, das nossas reuniões, por que não? Ou então com desprezo, ou deixando mesmo, ou pior, com fofocas. Então, só para orar por aquele irmão, você sabe que ele fez aquilo outro. Mas eu estou contando só para você. E aí esse irmão vai contar para um outro, que para aumentar a corrente de oração. E daí a pouco a igreja inteira está sabendo, todo mundo orando. Impuro! Impuro! Fica afastado! No entanto, quando essa mulher toca em Jesus, a impureza dela não passa para ele, mas a pureza de Cristo a torna sã. Talvez, pegando esse exemplo aqui, nesse momento em que Jesus fala, um de vocês há de me trair, Judas já tinha negociado 30 moedas. Ele já tinha combinado como trairia com um beijo. Ora, era possível que Judas falasse assim: Jesus, eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que eu fiz essa atrocidade, esse fatal erro, mas me perdoa e... Poxa, Jesus, me perdoa, eu te traí. Mas Judas, porque o seu pecado não era visível, como nós gostamos muito de manter tudo que é invisível, invisível mesmo, caminhamos como se nada tivesse acontecendo. Afinal, Judas foi separado entre os 12 para ser um missionário. Judas foi separado entre os discípulos para propagar a fé, para ajudar no reino. Nós não estamos falando de um marginal, nós não estamos falando de uma pessoa que já se esperava essas atitudes, nós não estamos esperando de alguém que está em flagrante erro no mundo atroz. Não, nós estamos falando de alguém que estava do lado de Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus. Nós estamos falando de alguém que se esperava mais, que se esperava ser certo, ou pelo menos fosse moldado pelo mestre. Essa cultura de separação, ela é humana, ela é diabólica, ela é terrena. Jesus não te chamou, então, pela proeza de santidade que você é, não. Nem porque você é um bom orador, já disse aqui, não é porque você tem bom relacionamento social, que você anda no meio interessante, porque talvez dê um bom dízimo. Não. Jesus te chamou porque você era um pecador, imperfeito, errante, mas que precisa da misericórdia e do favor de Deus e de muito ajuste. E aí eu achei um poema para expressar essa fala até agora, do padre Fábio de Mello. Faz parte de uma das suas canções, diz assim: não sou perfeito,
estou ainda sendo feito. E por ter muito defeito, vivo em constante construção. Não sou perfeito, estou ainda sendo feito. E por ter muito defeito, vivo em constante construção. Às vezes você se pune demais também, que a gente também tem esses extremos, né? Ou a gente acha que nada é pecado, que está tudo ok, ou você pensa, eu errei e é por isso que eu estou passando por isso, e não vai se perdoar. Você tem muita misericórdia dos outros, mas não tem nenhuma misericórdia de você mesmo. Pensa que você não é perfeito e ainda está sendo feito, e você, por ter muito defeito, está em constante construção. Bom, e aí, irmão, mas eu caí, eu falhei. Então levanta, se arrepende e recomeça. Pedro, eu coloquei aqui Pedro é forte, é fraco, é forte. Porque a gente vai perceber que ele tem hora que se sente fortão e outra hora ele vai se sentir tão fraco. Pedro, na leitura que nós fizemos lá no versículo 31, Jesus vai mais uma vez revelar outro negócio, né? O jantar indigesto esse que eles estavam tendo. Então Jesus disse-lhe: todos vós, essa noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedrão, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus uma dura verdade. Em verdade te digo que nessa noite, nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos, sabe o que eles fizeram? Disseram mesmo. Aí, Pedro, ele é muito nós mesmos, né? Porque a gente está em crentão, assim, a gente, eu vou evangelizar, eu vou pregar, e eu vou no culto, eu vou na escola dominical, eu vou fazer e acontecer, porque Jesus é minha força, marchemos com Cristo, e etc e tal, né? A gente está empolgadão mesmo. E eu sou forte, se o diabo vir, ele vai se dar mal, porque eu sou forte. E aí, Pedro aqui não... Ele estava sendo honesto com tudo que ele estava sentindo. Assim como você, eu. Somos honestos com aquilo que a gente está sentindo. Eu quero mesmo é triunfar, eu quero mesmo é fazer a obra do Senhor, eu quero mesmo é cuidar do reino de Cristo, eu quero mesmo. Isso é legítimo, tem que acontecer, tem que brotar no nosso coração, mas às vezes a gente não conhece as nossas próprias fraquezas, a gente não conhece as nossas próprias limitações. E Pedro não conhecia a sua própria fraqueza. Ele diz aqui que ele morreria antes de Jesus, quando ele diz aqui, em verdade, mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Lá no 35 diz: ainda que seja necessário morrer contigo, eu vou estar lá. E olha, é verdade isso que ele falou. Por quê? Quando eles estão lá orando, Jesus está orando, né? Porque eles ficaram dormindo. Bom amigo, né, Pedro? Estava dormindo enquanto Jesus pediu para ficar de sentinela.
Aí, quando de repente quando vem Judas, beija a face de Jesus, entrega, aí chega o soldado, chega ali o servo, né, do sumo sacerdote. Pedro já arranca ali a sua espada e foi para arrancar, era o pescoço. Porque, por sorte, pegou só a orelha, né, de Malco. E aí Jesus falou assim, não, Pedro, quem com espada fere, também com espada será ferido. Aí Jesus ainda expressa e ensina que isso tudo deveria acontecer com amor. Pedro erra mais uma vez aqui. E Jesus ensina. E sabe de uma coisa que acontece? Isso daí acontece no versículo 56 dessa nossa leitura. Diz assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, eles não tinham falado que todos fariam a mesma coisa? E fizeram. Todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Fugiram. Olha que Jesus poderia ter colocado no plural. Todos vocês vão me trair hoje. Ele falou, um de vós é de me trair. E aí não bastasse o Pedro corajoso, o Antônio, a Maria, o João, todos nós, reunidos aqui hoje, santos sim, redimidos pelo sangue do Cordeiro, graças a Deus, mas que muitas vezes fazemos promessas, não, Senhor, estarei contigo. Fugiram. Você, eu, somos grandes fujões, porque quando a coisa aperta mesmo, cadê nós? Cadê o forte? Pedro forte, Pedro fraco. E aí o que acontece? Ele começa a ver lá, Jesus está preso, começou a rodear, ficou por perto. Aí alguém reconhece ele, lá, ó, ele estava com eles, eu vi, hein? Não, eu não. A outra reconheceu, ó, ele se veste igual, parece, não sei. Não, eu não, é engano. E aí alguém de novo reconhece ele, aí ele começa a tremer, o galo canta. E aí ele diz a Escritura que ele começa a chorar. Versículo 75 diz que ele chorou amargamente. Ele estava traindo Jesus, que era seu amigo. Jesus era seu amigo. A gente só vai entender isso aqui quando a gente realmente ter Jesus como nosso amigo. Ele traiu Jesus, o seu amigo. Ele traiu Jesus, o seu amigo. Sabe, Pedro é ou não é nós? Ele é tão apaixonado, disposto a lutar pelo reino, pelas verdades, por tudo aquilo que nós acreditamos e decepcionou. A gente por hora erra, tropeça, foge, se amedronta. Mas é maravilhoso, irmão, e essa, se você puder abrir em Marcos capítulo 16, versículo 7. Jesus diz que ia encontrá-los ali, né, na Galileia. Jesus aparece às mulheres e diz assim: vai e diga aos discípulos que eu ressuscitei. Aleluia! Vai e diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Pedro ficou mal com a sua falha, Pedro ficou chateado com a sua atitude. Pedro, talvez nós ficamos mal com os nossos pecados e com os nossos erros. Eu não mereço, eu não sou digno.
E aí Jesus fala assim para as mulheres, fala para Pedro que eu também, que eu estou indo. Olha, havia um coletivo aqui, mas ele individualiza Pedro, Pedro, seu amigo. Olha, você, meu irmão, o Senhor sabe quem você é e o seu erro não vai te deixar na lona, não. Você vai se levantar. Você vai se levantar e vai recomeçar tudo novamente. Você pode confiar que Jesus não vai esquecer de falar o seu nome. Somos traídos pelo proibido, somos atraídos pelo proibido. Você já percebeu isso? Adão, Davi. Não comerás. Ele comeu. Depois se escondeu, fugiu da presença do Senhor. É o tal do não pise na grama, mas é danado, né, de vontade de pisar na grama. Está na feira, não aperte a fruta, o que você faz? Você vai no lugar, está uma placa assim, silêncio. Parece que tem gatos dentro da garganta querendo, arranhando de vontade de falar. Adão foi seduzido. Ele tinha, olha, Adão, tudo aqui está no seu governo, tudo, ó, tudo é tudo. Uma exceção, vai, para não falar que eu não toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. Aonde ele foi tocar? Ele não devia estar lá. Corta caminho. E aí, sabe que isso remete ao pecado de Davi. Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, diz que ele deveria, começa o versículo dizendo assim, Davi os reis deveriam estar na frente da guerra. Deveria estar na guerra. Mas ele falou, vou ficar em casa, no seu palácio. Aí ele está no lugar errado, passeia para o lugar errado, olha para o lugar errado, cobiça o que não tem que cobiçar. E aí ele cobiça, ele seduz e peca, ele engravida a mulher e ele mata o seu amigo Urias. Ele mata Urias. Assim, pensa em alguém que pisou na bola. Ele vai lá, pega a mulher de Urias, engravida e manda matar Urias. Sabe quem era Davi, irmão? Preste bem atenção, sabe quem era Davi? Ele era chamado um amigo de Deus. Ele era o bonzão. Ele era perfeito, irmão. Ele era perfeito. Ele era o extrato, o tipão do homem que agradava a Deus. Não pode. A gente não pode esperar isso de Davi. Não foi Davi. Não foi Davi. Era fake. Não. Era o clone. Não. Era como quando entra lá no filme, o dublê de Davi. Não pode ser. O dublê de Davi fez isso. Não era Davi. E Davi vai escrever o Salmo 51 com um grande arrependimento. Ele vai externar um grande arrependimento. Eu não vou demorar. Eu vou concluir. Veja como é difícil então a tarefa da perfeição. E é essa aqui, se você não caiu. O apóstolo Paulo, na leitura da ceia do Senhor, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma desse pão, beba-se desse cálice.
E aí vai falar uma coisa, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí se você se acha indigno, você não come para não ir condenado, para não comer indignamente. Agora, irmão, e quando você come achando que é digno? Quando você faz aquele check-up, você acha que pode pegar na ceia? Você se acha digno mesmo? Eu acho que é uma pegadinha ali. Vamos mudar a leitura, Wagner. Porque está difícil. Porque, segundo as Escrituras, aquele que diz que não tem pecado, que não comete pecado, é o maior dos pecadores. Arrogante ainda. Arrogante. É pior, porque ser o pecador não é mal. Não é pecado ser... Mas ser arrogante é feio demais, né? E aí? Como é que você... Você parou para pensar que somos imperfeitos e agora? Saiba que o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, na verdade, é que tenhamos um amor verdadeiro. Porque quem ama sabe como perdoar. Quem ama sabe o que é perdão. Mas quem não ama não consegue perdoar e não se perdoa e não aceita que alguém perdoe outro alguém. Jesus sabe perdoar. O mundo não conhece a Cristo, não pode amá-lo, mas Cristo sim, ele assenta entre os pecadores. Jesus assenta entre os pecadores. Primeiro a João capítulo 1, versículo 9, 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não é perfeito. Isso ainda está sendo feito. E por ter muitos defeitos, está em constante construção. E se você estiver em construção, irmãos, hoje, graças a Deus, você pode participar da ceia. Você pode cear. Não, a ceia não é hoje, não. A ceia oficial é a semana que vem. Mas nesse banquete que nós estamos aqui, quem estiver em construção pode cear.